Marido abandona a esposa por uma mulher mais jovem, mas tempos depois, sua ex-esposa reaparece ao lado de seu chefe milionário, segurando um bebê nos braços. Paula sempre acreditou que tinha uma vida perfeita. Desde que conheceu Rodrigo, tudo parecia um conto de fadas moderno. Ele era charmoso, bem-sucedido e sabia exatamente o que dizer para fazê-la se sentir especial. No início, ele enchia a casa de flores, planejava viagens inesperadas e a fazia rir até a barriga doer. Quando se casaram, Paula tinha certeza de que tinha encontrado o homem da sua vida. Eles moravam em uma casa espaçosa, tinham jantares luxuosos e estavam sempre cercados por amigos que elogiavam a relação dos dois. Por fora, eram o casal ideal. Ela gostava dessa imagem. Gostava de acreditar que tinha tudo o que sempre sonhou. Com o tempo, porém, as coisas começaram a mudar. Não foi de uma hora para outra. E talvez por isso Paula tenha levado tanto tempo para perceber. Rodrigo passou a chegar mais tarde em casa. No começo, eram reuniões longas, viagens inesperadas, compromissos de última hora. Ele dizia que era o preço de ser um empresário bem-sucedido e que fazia tudo aquilo por eles. Paula queria acreditar. Queria pensar que ele estava construindo um futuro melhor, que todo aquele esforço um dia valeria a pena. Mas no fundo, algo a incomodava. Uma sensação estranha. Um aperto no peito que ela não conseguia explicar. As noites solitárias se tornaram frequentes. Paula preparava o jantar e esperava, mas Rodrigo sempre tinha uma desculpa. Quando chegava, já era tarde, e ele mal olhava para ela. O perfume dele começou a ter notas diferentes, como se não fosse mais só dele. O telefone vivia no silencioso, e Paula nunca conseguia ver quem ligava. Quando perguntava, Rodrigo suspirava impaciente e mudava de assunto. Ela tentou ignorar. Tentou se convencer de que estava imaginando coisas, que ele só estava cansado, e que o trabalho realmente exigia mais dele. Mas era difícil ignorar os sinais quando eles ficavam cada vez mais claros. Paula começou a perceber pequenas mudanças. O jeito como ele escondia o celular, a forma como evitava contato visual quando ela perguntava sobre o dia dele. Os finais de semana que antes eram só deles, agora tinham sempre um compromisso inadiável. Quando estavam juntos, Rodrigo parecia distante, como se sua mente estivesse em outro lugar. Paula começou a sentir que estava se esforçando sozinha para manter a relação. Ela planejava jantares românticos, mas Rodrigo cancelava. Comprava presentes, mas ele parecia indiferente. E o pior de tudo, a olhava com um tédio que antes não existia. Ela não queria admitir, mas sentia que estava perdendo Rodrigo. Ainda assim, se recusava a aceitar que algo estava errado. Toda vez que uma amiga insinuava que ele poderia estar traindo, Paula ficava irritada. Defendia o marido, dizia que ele estava apenas focado no trabalho e que o casamento deles era forte o suficiente para superar qualquer coisa. No fundo, não queria encarar a verdade. Se admitisse que Rodrigo estava diferente, teria que admitir que talvez seu casamento não fosse tão perfeito assim. E essa era uma realidade que ela não estava pronta para enfrentar. As lembranças dos primeiros anos juntos a confortavam. Ela se agarrava a cada momento feliz, a cada risada, a cada promessa que Rodrigo havia feito. Pensava na lua de mel, nas viagens, nas noites em que ele dizia que ela era o amor da vida dele. Paula queria acreditar que aquilo ainda existia, que era só uma fase ruim, que tudo voltaria ao normal. Ela se esforçava para ser uma esposa presente, para não reclamar, para não pressioná-lo demais. Talvez, se fizesse tudo certo, ele voltaria a ser o homem que ela conheceu. Mas mesmo se agarrando a essa esperança, a dúvida crescia dentro dela. Às vezes, acordava no meio da noite e ficava olhando para Rodrigo, tentando enxergar no rosto dele o homem por quem se apaixonou. Mas tudo o que via era um estranho. Alguém que não a olhava mais do jeito que olhava antes. Alguém que parecia carregar um segredo. Paula não queria aceitar, mas algo dentro dela já sabia. O casamento perfeito que ela acreditava ter não passava de uma ilusão. E logo, muito em breve, essa ilusão iria se quebrar de vez.
Paula já estava acostumada a ver Rodrigo chegar tarde. Nos últimos meses, ele sempre tinha uma desculpa. Era uma reunião que demorou mais do que o esperado. Um cliente que pediu algo. De última hora, um problema urgente na empresa. Ela não questionava. Apenas aceitava. Tentava não demonstrar o incômodo, mesmo que por dentro se sentisse cada vez mais sozinha. Naquela noite, como de costume, ela já estava na cama quando ouviu o barulho da porta se abrindo. O relógio marcava quase meia-noite. Paula ficou em silêncio, esperando que ele viesse até o quarto. Mas Rodrigo foi direto para o closet e começou a mexer nas gavetas, pegando algumas roupas sem fazer barulho. Ela sentiu um frio na barriga. Algo estava estranho. Levantou devagar e foi até a porta, observando os movimentos dele. Rodrigo não parecia apenas estar trocando de roupa. Ele estava separando peças, dobrando com pressa, como se estivesse arrumando uma mala. Paula respirou fundo e resolveu perguntar. Você vai viajar? A voz dela saiu mais baixa do que queria, mas o marido ouviu. Ele parou por um segundo, ainda de costas, e depois voltou a mexer nas roupas. Não vou viajar. Eu tô indo embora. Aquelas palavras atingiram Paula como um soco no estômago. Ela piscou algumas vezes, tentando ter certeza de que tinha ouvido direito. O quê? Perguntou, dando um passo à frente. Rodrigo suspirou, finalmente se virando para encará-la. Havia algo diferente nele. Não era raiva, nem culpa. Era um cansaço estranho, misturado com uma frieza que Paula nunca tinha visto antes. Eu não quero mais continuar com isso, ele disse, ajeitando a gola da camisa. Nosso casamento acabou. Eu não te amo mais. O coração dela disparou. Era como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés. Aquelas palavras não faziam sentido. Como assim ele não a amava mais? Como assim o casamento tinha acabado? Eles nunca tinham brigado de verdade. Nunca tinham discutido algo que não pudessem resolver. Paula sentiu a garganta secar. Rodrigo, do que você tá falando? Tentou, forçando um sorriso nervoso, como se aquilo pudesse ser só um mal-entendido. A gente pode conversar, entender o que tá acontecendo. Se você tá cansado, a gente pode dar um tempo, viajar, se reconectar. Mas Rodrigo balançou a cabeça. Não tem mais nada para conversar, disse, sem alterar a voz. Ele falava como se estivesse explicando algo óbvio, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Paula sentiu as mãos tremerem. Ela queria gritar, queria perguntar o que tinha acontecido, o que ela fez de errado. Mas no fundo, sabia que não adiantaria. Sabia que, se ele já tinha chegado até ali, era porque essa decisão não tinha sido tomada agora. Rodrigo já tinha planejado tudo. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. Tem outra pessoa? Perguntou, com a voz falhando no final da frase. Rodrigo hesitou por um instante, mas depois deu de ombros. Tem. Mas isso não importa. O que importa é que eu não quero mais. Pronto. A verdade estava ali, escancarada na frente dela. Paula sentiu um nó apertar seu peito. A dor era tão forte que parecia física. O homem com quem ela dividiu anos da sua vida, com quem fez planos, com quem construiu uma história, estava olhando para ela como se ela fosse um detalhe sem importância. As lágrimas começaram a se formar nos olhos dela, mas Paula não deixou que caíssem. Não ali, não na frente dele. Se Rodrigo queria ir embora, então que fosse. Ela não iria se humilhar. Não iria implorar. Engoliu a dor e respirou fundo, tentando não desmoronar. Tudo bem, disse, cruzando os braços. Se é isso que você quer, então vai. Ela esperava que ele hesitasse, que ao menos demonstrasse um pouco de arrependimento, mas Rodrigo apenas pegou sua mala, pegou a carteira e o celular e começou a andar em direção à porta. Foi só quando a porta se fechou atrás dele que Paula finalmente deixou as lágrimas caírem. Ela deslizou até o chão, sentindo o peso da realidade se espalhar por todo o corpo. Seu casamento tinha acabado. Assim, sem aviso, sem chance de lutar. A vida que ela conhecia tinha desmoronado em questão de minutos.
E agora, sozinha naquela casa, Paula percebeu que nada jamais seria como antes. Paula não queria ir àquele evento. Depois de tudo o que aconteceu, a última coisa que queria era colocar um vestido elegante, sorrir para desconhecidos e fingir que sua vida não estava um caos. Mas Renata, sua melhor amiga, insistiu. Disse que ela não podia se esconder para sempre, que mostrar que estava bem era a melhor resposta para quem duvidava dela. E no fundo, Paula sabia que a amiga tinha razão. Se ficasse em casa chorando, Rodrigo venceria. Então, respirou fundo, passou um batom vermelho e foi. O salão estava lotado. Empresários, investidores, esposas perfeitas ao lado de maridos influentes. Tudo impecável, brilhante, como um teatro bem ensaiado. Paula se sentia deslocada, mas manteve a postura. Pegou uma taça de champanhe e seguiu Renata até uma mesa próxima ao palco. Tentava ignorar os olhares discretos em sua direção. Todos sabiam do divórcio. Todos sabiam que Rodrigo a trocou por outra. Mas ninguém falava nada. Apenas observavam, avaliavam, esperando para ver como ela reagiria. Então, a música diminuiu e uma voz ecoou pelo salão. Era o apresentador do evento, anunciando a presença dos empresários mais influentes do ano. Entre eles, claro, estava Rodrigo. Paula já sabia que ele estaria ali. Sabia que mais cedo, ou mais tarde, teria que vê-lo de novo. O que não sabia era que aquela noite ficaria marcada para sempre. Rodrigo subiu ao palco com um sorriso confiante. Vestia o terno caro de sempre, a expressão de homem poderoso, dono do mundo. Mas não estava sozinho. Ao lado dele, segurando seu braço como se pertencesse àquele lugar desde sempre, estava Camila. Jovem, deslumbrante, o vestido vermelho brilhando sob as luzes. A mulher por quem ele trocou Paula. O salão inteiro prendeu a respiração. Não precisava de palavras para entender o que estava acontecendo. Rodrigo não apenas seguiu em frente. Ele queria que todos vissem. Queria mostrar que estava feliz, que não se arrependia de nada. Paula sentiu o coração disparar. Cada célula do seu corpo gritava para ela sair dali, correr para o carro e nunca mais voltar. Mas não daria esse gostinho para ele. Rodrigo pegou o microfone e começou a falar sobre negócios, sobre crescimento, sobre o futuro promissor da empresa. E então, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo, puxou Camila para mais perto e disse que sua nova fase não era só profissional, que ao lado dele estava a mulher que o fazia feliz. Paula ouviu algumas pessoas murmurando. Algumas encaravam o casal com surpresa, outras com desconforto. Mas ninguém fez nada, porque aquele era o mundo deles, onde traições eram perdoadas quando envolviam poder e dinheiro, onde esposas eram substituídas sem cerimônia e ninguém se importava. Renata segurou firme a mão de Paula debaixo da mesa, um gesto silencioso de apoio, mas Paula não se mexeu. Não chorou. Não desviou o olhar. Ficou ali, imóvel, olhando para Rodrigo e Camila como se fossem apenas desconhecidos em um palco qualquer. Se ele queria humilhá-la, não daria esse prazer. O discurso terminou com aplausos. Rodrigo e Camila desceram do palco, circulando entre os convidados como se nada tivesse acontecido. Paula sabia que, mais cedo ou mais tarde, ele a veria. E foi o que aconteceu. Rodrigo a encontrou no meio da multidão, e por um segundo, seus olhares se cruzaram. Ele sorriu, um sorriso pequeno, satisfeito. Mas Paula apenas ergueu a taça de champanhe e tomou um gole, como se nada naquilo a atingisse. Depois, virou as costas e seguiu para a saída. Ela podia estar quebrada por dentro, mas nunca deixaria Rodrigo ver isso. Paula acordou com a cabeça pesada. A noite anterior tinha sido um pesadelo. O rosto de Rodrigo sorrindo ao lado de Camila ainda martelava na sua mente. Mas hoje era um novo dia, e ela precisava seguir em frente. Ainda de pijama, pegou o celular para conferir as mensagens e decidiu acessar a conta bancária. Talvez fosse um reflexo automático, um hábito de anos. Mas assim que viu a tela,
sentiu o coração disparar. O saldo estava zerado. Ela piscou, achando que era um erro. Fechou o aplicativo e abriu de novo. Nada. Tentou acessar a conta conjunta. Bloqueada. Seu estômago revirou. Rodrigo. Só podia ser coisa dele. Respirou fundo e ligou para o banco. Depois de alguns minutos de espera, a atendente explicou com a voz ensaiadamente calma que a movimentação recente na conta foi feita pelo seu ex-marido. Ele tinha retirado tudo. O dinheiro que era dela. O dinheiro que ela confiou estar seguro. Desligou o telefone com a mão tremendo. Sentiu o peito apertar de raiva e desespero. Como ele pôde fazer isso? Como teve coragem de deixá-la sem nada? Paula sempre esteve ao lado dele. Sempre o apoiou, sempre acreditou nele. E agora, além de trocar por outra, Rodrigo a estava deixando sem recursos. Sozinha e sem dinheiro. Tentou ligar para ele, mas foi direto para a caixa postal. Mandou mensagens, que não foram respondidas. Rodrigo simplesmente a apagou da vida dele como se ela nunca tivesse existido. Ainda processando a situação, Paula pegou a bolsa e saiu. Precisava ir até o banco, precisava resolver aquilo. Mas ao chegar lá, só teve mais decepção. O gerente explicou com um sorriso profissional que Rodrigo, como titular das contas principais, tinha total direito sobre o dinheiro. Quanto à conta conjunta, ele solicitou o bloqueio, alegando que estavam em processo de divórcio. Paula argumentou, tentou insistir, mas não adiantava. Legalmente, Rodrigo já tinha preparado tudo para que ela saísse sem um centavo. Ao sair do banco, Paula se sentiu zonza. Era como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Até ontem, ela vivia uma vida confortável, sem precisar se preocupar com dinheiro. Agora, não sabia nem como pagaria as contas do próximo mês. Pegou o celular e ligou para Renata. Assim que a amiga atendeu, Paula desabou. Contou tudo. A voz embargada, as palavras saindo atropeladas. Renata, furiosa, mandou que ela fosse até seu apartamento. Minutos depois, Paula estava lá, sentada no sofá, segurando um copo d'água que nem conseguia beber. Ele não pode fazer isso, Renata exclamou, andando de um lado para o outro. Isso é roubo, você tem direitos. Mas Paula apenas riu, sem humor. Direitos? Rodrigo tinha dinheiro, influência e os melhores advogados. Ela sabia como esse jogo funcionava. Ele já tinha planejado tudo para que ela ficasse sem nada. Nos dias seguintes, Paula tentou de tudo. Conversou com um advogado, mas o processo seria longo. Tentou acessar suas economias, mas percebeu que sempre confiou demais em Rodrigo e nunca se preocupou em separar uma reserva só sua. Foi até a casa deles, ou melhor, a casa dele agora. Tentou entrar, mas as fechaduras tinham sido trocadas. Bateu na porta, ligou, mandou mensagens. Nada. Rodrigo a apagou da vida dele como se ela fosse um erro que precisava ser corrigido. E então veio a pior parte. As contas começaram a chegar. A fatura do cartão, o aluguel do novo apartamento que precisaria alugar, as despesas básicas. Sem um emprego e sem dinheiro, Paula sentiu pela primeira vez o que era estar completamente vulnerável. Nunca imaginou que passaria por aquilo. Nunca imaginou que o homem com quem se casou seria capaz de deixá-la nessa situação. Mas ali estava ela, sozinha, sem nada e sem saber o que fazer a seguir. Paula nunca tinha precisado se preocupar com dinheiro. Durante anos, sua vida foi confortável, sem a pressão de pagar boletos ou pensar em orçamento. Mas agora, sem um centavo na conta e sem um lugar para morar, a realidade bateu de um jeito cruel. Nos primeiros dias, ficou na casa de Renata, tentando entender por onde começar. A amiga ofereceu ajuda financeira, mas Paula recusou. Precisava se reerguer sozinha. O problema era como. O mercado de trabalho era cruel com mulheres que passaram anos fora dele. Seu último emprego tinha sido antes do casamento. O que colocaria no currículo? Esposa dedicada? Sem outra opção, começou a enviar currículos para tudo que aparecia. Secretária, recepcionista, assistente de vendas. Qualquer coisa. Passava horas na frente do computador, pesquisando vagas,
ajustando sua experiência para parecer mais atraente. Mas o telefone não tocava. Quando conseguia uma entrevista, o entrevistador olhava seu histórico e sempre fazia a mesma pergunta: por que tanto tempo sem trabalhar? Paula tentava explicar, mas no fim das contas, a resposta era sempre a mesma: procuramos alguém com mais experiência recente. Enquanto isso, as contas acumulavam. Mesmo tentando economizar ao máximo, sabia que não poderia depender de Renata para sempre. Vendeu o carro. Depois, o anel de casamento. Peça por peça, foi se desfazendo dos bens que um dia representaram estabilidade. Doeu, mas era isso, ou acabar sem dinheiro até para comer. Sem conseguir emprego, começou a aceitar trabalhos temporários. Foi garçonete em um evento, organizadora de estoque em uma loja de roupas e até vendedora de perfumes no shopping. Cada turno era uma luta. Nunca tinha trabalhado de pé o dia inteiro. Nunca tinha precisado forçar um sorriso para vender algo para desconhecidos. Mas agora não tinha escolha. Às vezes, voltava para casa tão cansada que só queria desabar na cama. Mas precisava continuar. O pior momento veio quando um dia foi comprar pão e percebeu que não tinha dinheiro suficiente. Ficou ali, parada, olhando para as moedas na mão, sentindo um nó na garganta. Como sua vida tinha chegado àquele ponto. O que mais precisava perder para finalmente dar a volta por cima? Voltou para casa com fome, mas determinada. Se ninguém queria dar um emprego para ela, então encontraria uma maneira de se tornar indispensável para alguém. E foi assim que decidiu mudar de estratégia. Ao invés de se candidatar para qualquer vaga, começou a focar em empresas maiores, onde suas habilidades organizacionais pudessem valer alguma coisa. Ajustou o currículo, destacou tudo o que aprendeu enquanto ajudava Rodrigo na administração da casa e dos eventos sociais. E então, depois de semanas sem esperança, uma resposta chegou. Uma entrevista em um dos maiores grupos empresariais do país. Era sua chance. E ela não podia desperdiçá-la. Paula não sabia o que teria sido dela sem Renata. Desde o primeiro dia, quando tudo desmoronou, a amiga esteve ao seu lado. Sem julgamentos, sem questionamentos. Apenas abriu a porta do apartamento e disse: "Entra, a casa é sua." E Paula entrou, porque não tinha para onde ir. Dormiu no sofá, comeu o que Renata cozinhava e chorou até não ter mais forças. E Renata ficou lá. Não tentava minimizar a dor, não dava conselhos vazios. Apenas ouvia. Apenas ficava. Nos primeiros dias, Paula mal conseguia sair da cama. A humilhação de ter sido descartada daquele jeito, sem amor, sem dinheiro, sem nada, pesava como um bloco de concreto. Mas Renata não deixava que ela se afundasse. Toda manhã, puxava as cortinas, enchia a sala com o cheiro de café e anunciava: "Hoje é um novo dia e você vai levantar." Algumas vezes, Paula se recusava, se encolhia debaixo das cobertas. Mas Renata insistia. E aos poucos, Paula começou a levantar. A amiga também foi a primeira a mostrar o que Rodrigo estava fazendo. Um dia, jogou o celular no colo de Paula e disse: "Dá uma olhada nisso." Era uma foto. Rodrigo e Camila em uma praia paradisíaca, taças de champanhe nas mãos, legendas falando sobre amor e recomeços. Paula sentiu o estômago revirar. Ele estava lá, vivendo sua nova vida sem um pingo de arrependimento, enquanto ela mal tinha dinheiro para comprar comida. Renata percebeu a raiva no rosto de Paula e sorriu de lado. "É disso que você precisa. Para de sentir pena de si mesma e usa isso como combustível. Você não vai deixar esse desgraçado ganhar." E foi assim que Paula começou a reagir. Não por orgulho, não por vingança, mas porque percebeu que, se não lutasse por si mesma, ninguém faria isso por ela. Os dias foram passando, e Renata continuava sendo seu porto seguro. Quando Paula voltou das primeiras entrevistas frustradas, foi ela quem preparou um jantar e disse: "O primeiro não dá certo mesmo, mas o próximo pode dar." Quando Paula vendeu o carro e ficou em silêncio o resto do dia, foi ela quem apareceu com 2 taças de vinho e colocou um filme ruim para distrair. Quando Paula achou que nunca mais conseguiria um emprego,
Renata foi a única a dizer: "Você é foda", eles que ainda não perceberam. Foi Renata quem ajudou Paula a reformular o currículo, a escolher a roupa certa para a entrevista, a ensaiar respostas para as perguntas difíceis. "Você precisa mostrar que sabe seu valor", ela dizia, toda vez que Paula hesitava. "Se você não acreditar em você, ninguém mais vai." Paula já tinha perdido as esperanças. Depois de tantas entrevistas sem resposta, de tantos olhares de pena e desculpas ensaiadas, achou que ninguém mais lhe daria uma chance. O dinheiro estava acabando, e ela não sabia o que faria quando chegasse ao fim. Mas então, naquela manhã, cinzenta, algo diferente aconteceu. Quando abriu o e-mail, viu uma mensagem inesperada. O remetente era do Grupo Torres Internacional. Ela precisou ler 3 vezes para ter certeza de que não era um engano. Uma empresa daquele porte, chamando para uma entrevista? Seu coração acelerou. Levantou-se num pulo, pegou o celular e ligou para Renata, que atendeu com a voz ainda sonolenta. "Eu consegui uma entrevista no Grupo Torres", Paula disse, quase sem fôlego. Do outro lado, a amiga demorou 1 segundo para entender, mas então soltou um grito de empolgação. "Eu sabia. Você vai arrasar", Renata disse. Mas Paula não estava tão confiante assim. Ainda sentia o peso dos fracassos anteriores. E se essa fosse só mais uma porta fechada? E se chegasse lá e percebesse que não estava à altura? O medo tentou tomar conta, mas ela o afastou. Tinha que tentar. Nos dias seguintes, estudou tudo sobre a empresa. Sabia que o Grupo Torres era uma das maiores corporações do país, com investimentos em várias áreas. O CEO, Gustavo Torres, era conhecido por ser rígido e perfeccionista, mas também por ter um olhar estratégico afiado. Se conseguisse essa vaga, teria um salário digno, benefícios e, mais importante, estabilidade. Mas sabia que a concorrência seria brutal. Empresas desse nível não contratavam qualquer um. Precisava estar preparada. Na manhã da entrevista, acordou mais cedo do que o necessário. Passou uma maquiagem leve para esconder o cansaço no rosto, vestiu a melhor roupa que ainda tinha e saiu de casa com o coração martelando no peito. Quando chegou ao prédio da empresa, sentiu-se pequena diante do tamanho daquilo tudo. O lobby era enorme, pessoas bem vestidas caminhavam com pressa, celulares na mão, conversas sérias acontecendo por todos os lados. Paula respirou fundo e caminhou até a recepção. Foi levada para uma sala de espera, onde encontrou outras candidatas. Todas pareciam extremamente preparadas. Algumas até se conheciam de outros processos seletivos. Paula se sentiu deslocada. Elas tinham carreiras sólidas, formações impecáveis. E ela? Passou os últimos anos sendo esposa de um empresário que a descartou sem olhar para trás. Mas não podia deixar essa insegurança transparecer. Endireitou a postura, respirou fundo e esperou sua vez. Quando finalmente foi chamada, sentiu as mãos suadas. O entrevistador era um homem sério, de óculos e expressão neutra. Ele folheou seu currículo com calma, sem demonstrar reação. Fez perguntas diretas, sem rodeios. Você ficou anos fora do mercado. Por quê? Paula sabia que essa viria, mas dessa vez estava pronta. Porque acreditei que meu casamento era um time e que eu deveria cuidar da parte que ninguém via. Mas isso me deu habilidades valiosas: organização, planejamento, gestão de tempo. Eu aprendi a lidar com situações complexas e a encontrar soluções rápidas. Sei que posso ser útil aqui. O homem levantou uma sobrancelha, surpreso com a resposta. Fez mais perguntas, analisou cada detalhe. Paula respondeu tudo, com firmeza, mesmo que por dentro estivesse tremendo. No final, ele fechou a pasta e disse que entrariam em contato. Ela agradeceu e saiu sem saber o que pensar. Tinha ido bem? Ou disse algo errado? Saiu do prédio com uma mistura de alívio e ansiedade. Agora, só restava esperar. Os dias seguintes foram de pura agonia. Toda vez que o celular vibrava, seu coração disparava. Mas nada. Nenhuma ligação, nenhum e-mail.
Quando já estava quase desistindo, finalmente o telefone tocou. Paula Souza? Aqui é do RH do Grupo Torres. Gostaríamos de dar boas-vindas à nossa nova assistente administrativa. Por um segundo, ela achou que tinha ouvido errado. Mas então, a voz repetiu, e ela teve certeza. Conseguiu. Ela conseguiu. Soltou um grito de alívio, lágrimas escorrendo, sem que percebesse. Renata apareceu correndo na sala e quando viu a expressão de Paula, não precisou de explicação. Apenas gritou junto. Era isso. O primeiro passo para mudar sua vida. Depois de tudo que passou, depois de todas as quedas, Paula finalmente conseguiu se levantar. No primeiro dia de trabalho, Paula se sentiu um peixe fora d'água. O prédio do Grupo Torres era imenso, moderno, cheio de pessoas bem vestidas e apressadas. Desde o momento em que passou pela recepção, percebeu que aquele não era um lugar para erros. A assistente do RH a levou até sua nova estação de trabalho e explicou rapidamente suas funções. Resumindo, sua vida agora giraria em torno de Gustavo Torres, o CEO da empresa. Ela seria a assistente direta dele. Não teve tempo de processar a informação, porque no instante seguinte, ouviu uma voz firme chamando seu nome. Ela se virou e encontrou Gustavo parado na porta de sua sala, olhando para ela como se avaliasse cada detalhe. Ele era alto, de terno impecável e expressão inabalável. Não parecia um homem que perdia tempo com conversas fiadas. Paula Souza, certo? Ela confirmou com um aceno. Espero que esteja pronta. Aqui não há espaço para erros. Depois disso, virou-se e entrou na sala, esperando que ela o seguisse. Paula sentiu um frio na barriga, mas respirou fundo e foi atrás. Gustavo falava rápido, explicava as coisas sem repetir e esperava que ela entendesse tudo de primeira. Enquanto mostrava a agenda, os documentos e os processos internos, Paula se esforçava para memorizar cada detalhe. Se eu tiver que corrigir algo que você deveria ter feito certo, então não preciso de você. Ele disse, sem tirar os olhos do computador. Ela engoliu em seco, sentindo o peso da responsabilidade. Não era só um emprego. Era um teste constante, e qualquer erro poderia custar sua vaga. Nos primeiros dias, tudo parecia um pesadelo. Gustavo era exigente a um nível absurdo. Se um e-mail tivesse um erro de digitação, ele devolvia. Se um relatório não estivesse formatado da maneira que ele gostava, ele pedia para refazer. Se Paula demorasse mais de 5 segundos para encontrar um documento, ele já estava impaciente. Não gritava, não humilhava, mas sua frieza era ainda pior. Cada olhar de reprovação fazia Paula se sentir menor. O telefone tocava o tempo todo. Reuniões, decisões, clientes importantes. Paula corria de um lado para o outro tentando acompanhar o ritmo. No fim do dia, saía do escritório com a sensação de que seu cérebro tinha fritado. O cansaço era tão grande que mal conseguia pensar. Mas não desistiu, porque, apesar de tudo, sabia que aquela era sua chance de mudar de vida. Com o tempo, começou a entender o jeito de Gustavo. Ele não tolerava incompetência, mas valorizava a eficiência. Queria respostas rápidas, soluções antes mesmo que os problemas surgissem. Paula aprendeu a antecipar suas necessidades, a deixar tudo pronto antes que ele pedisse. E aos poucos, percebeu que ele começou a depender dela. Um dia, entregou um relatório antes do prazo e ouviu algo que nunca esperava. Bom trabalho. Foram só 2 palavras, ditas sem emoção, mas para Paula significaram tudo. Era a prova de que estava no caminho certo. Ainda tinha um longo caminho pela frente, mas uma coisa era certa. Ela não desistiria. Não agora, não depois de ter chegado tão longe. Nos primeiros dias, Paula saía do escritório exausta, sentindo que nunca conseguiria acompanhar o ritmo. Gustavo Torres era exigente ao extremo, e o ambiente de trabalho parecia um campo de batalha onde apenas os mais preparados sobreviviam. Mas, por mais cansativo que fosse, ela não tinha escolha. Precisava se adaptar, precisava aprender rápido. Não era apenas um emprego, era a chance de reconstruir sua vida. Então, ao invés de se lamentar, começou a observar.
Anotava cada detalhe, memorizava cada pedido e tentava entender como tudo funcionava. Acordava antes do sol nascer, estudava relatórios no café da manhã e chegava mais cedo para organizar o dia. Percebeu que Gustavo não gostava de perder tempo, com perguntas óbvias, então se adiantava. Se ele precisava de um contrato, já estava impresso e separado. Se tinha uma reunião, a sala já estava preparada. Pequenas atitudes que faziam diferença. No começo, ele não demonstrava nada, mas Paula notava que, aos poucos, seu trabalho passava a ser reconhecido. O primeiro sinal de que estava no caminho certo veio quando conseguiu resolver um problema antes que se tornasse uma crise. Um fornecedor importante atrasou a entrega de materiais para um projeto milionário e a equipe inteira estava prestes a surtar. Paula, sem que ninguém pedisse, fez dezenas de ligações, negociou com outras empresas e encontrou uma solução antes que Gustavo precisasse intervir. Quando entregou a resposta pronta, ele apenas assentiu e disse: "Isso é o que eu espero de você." Foi a primeira vez que sentiu que estava de fato sendo valorizada. Mas não era só Gustavo que começou a notá-la. Outros funcionários passaram a respeitá-la, a confiar em seu trabalho. O olhar de desconfiança do início deu lugar a um reconhecimento silencioso. Paula já não era apenas a nova assistente tentando se encaixar. Era alguém que fazia a diferença. Pela primeira vez desde que tudo desmoronou, sentiu que tinha valor. Não por ser esposa de alguém, não por carregar um sobrenome, mas por mérito próprio. A cada dia, a confiança crescia. Os pequenos erros diminuíram. A insegurança foi dando lugar à determinação. Paula percebeu que, quanto mais se esforçava, mais seu espaço dentro da empresa aumentava. Começou a participar de reuniões estratégicas, a entender os negócios de forma mais ampla. E, para sua própria surpresa, gostava daquilo. Gostava de sentir que era necessária, que estava construindo algo seu. Uma noite, ao sair do escritório, olhou para seu reflexo no vidro do prédio e percebeu algo diferente. Ainda estava cansada, mas não parecia mais derrotada. Seus olhos tinham um brilho que não via há muito tempo. Um brilho de alguém que, depois de perder tudo, estava finalmente se reerguendo. E naquele momento, soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Paula já não era mais a mulher insegura que entrou na empresa sem saber se conseguiria sobreviver ali. Depois de meses enfrentando desafios diários, lidando com a pressão absurda de trabalhar ao lado de Gustavo Torres e aprendendo na marra como aquele mundo funcionava, algo dentro dela mudou. Ela estava mais rápida, mais eficiente, mais estratégica e, acima de tudo, mais confiante. Mas ainda não sabia que estava prestes a viver o momento que mudaria tudo. A empresa estava negociando um contrato milionário com um investidor estrangeiro e cada detalhe precisava ser impecável. Gustavo era extremamente meticuloso quando se tratava de acordos desse porte, e Paula já estava acostumada com o nível de exigência. Mas, na véspera da assinatura, enquanto revisava os documentos, percebeu um erro. Pequeno à primeira vista, mas que, se passasse despercebido, poderia resultar em uma perda financeira enorme. Seu coração acelerou. Conferiu de novo, linha por linha. O erro estava lá. Ela podia simplesmente repassar o contrato para Gustavo e esperar que ele notasse. Era o que qualquer outro assistente faria. Mas Paula não era qualquer assistente. Pegou o telefone e ligou direto para o setor jurídico. Pediu que revisassem as cláusulas rapidamente. Enquanto esperava, sua mente trabalhava em possíveis soluções. Sabia que não podia apenas apontar o problema, precisava levar uma alternativa. Quando recebeu a resposta do jurídico, confirmou que sua suspeita estava certa. Respirou fundo e foi direto até a sala de Gustavo. Ele estava no meio de outra reunião, mas Paula bateu na porta e entrou, decidida. Gustavo levantou os olhos, surpreso com a interrupção. "Temos um problema no contrato", disse sem rodeios. A sala ficou em silêncio. Gustavo gesticulou para que ela continuasse. Paula explicou tudo de forma objetiva, apontando o erro e sugerindo a melhor forma de corrigir sem comprometer o acordo. Quando terminou, Gustavo pegou os papéis, analisou por alguns segundos e, para a surpresa de todos, assentiu. "Boa percepção",
Faça as alterações e envie para revisão imediatamente. Paula saiu da sala sentindo uma onda de adrenalina. Não apenas tinha evitado um desastre financeiro, mas também provado que podia pensar além das funções básicas do cargo. A partir desse dia, algo mudou na maneira como Gustavo a via. Ele passou a chamá-la para mais reuniões importantes, a pedir sua opinião em decisões estratégicas, e antes que percebesse, já não era apenas uma assistente administrativa. Estava se tornando uma peça essencial dentro da empresa. Pouco tempo depois, veio a primeira grande promoção. Paula foi nomeada coordenadora do setor administrativo. Seu salário aumentou, sua posição dentro da empresa se fortaleceu. Agora, era ela quem liderava reuniões, quem tomava decisões, quem tinha voz ativa. E pela primeira vez, sentiu que tudo o que sofreu, todas as dificuldades, todas as noites em claro valeram a pena. Ela não era mais a mulher que Rodrigo abandonou. Era Paula Souza. E ninguém jamais a apagaria de novo. Paula nunca tinha sentido tanto orgulho de si mesma. A promoção para coordenadora do setor administrativo não foi apenas um título novo ou um aumento de salário. Foi a prova de que ela era capaz, de que não precisava mais viver à sombra de ninguém. Mas o trabalho só estava começando. A nova posição trazia desafios ainda maiores. Agora, não era apenas responsável por auxiliar Gustavo, mas também por gerenciar equipes, lidar com prazos apertados e garantir que tudo funcionasse perfeitamente. Se antes já era exigida ao máximo, agora a pressão triplicou. Os primeiros dias foram intensos. Ela precisava aprender rápido, entender a dinâmica da empresa em um nível ainda mais profundo. Não podia demonstrar fraqueza, não podia cometer erros. Paula começou a chegar antes de todos e sair depois que o prédio já estava praticamente vazio. Passava horas analisando contratos, revisando processos e garantindo que tudo estivesse alinhado com a visão de Gustavo. Não queria apenas fazer um bom trabalho. Queria ser indispensável. Queria provar que sua promoção não tinha sido um golpe de sorte. A mudança não passou despercebida. Alguns funcionários duvidavam de sua capacidade, cochichavam pelos corredores, insinuavam que ela só tinha crescido na empresa por estar próxima de Gustavo. Paula ouvia os comentários, mas não deixava que isso a abalasse. Não tinha tempo para perder com fofocas. A única forma de calar as dúvidas era mostrando resultados, e foi exatamente isso que fez. Começou a otimizar processos, reduzir custos desnecessários e resolver problemas que ninguém queria enfrentar. Uma das primeiras grandes mudanças veio quando identificou um gargalo na logística interna da empresa. Documentos levavam tempo demais para serem aprovados, o que atrasava fechamentos de contratos importantes. Paula reformulou todo o sistema de aprovação, implementando um método mais eficiente. Em poucos meses, os resultados foram evidentes. O tempo de resposta da empresa melhorou significativamente, e isso gerou um impacto direto nos lucros. Quando Gustavo viu os números, apenas olhou para ela e disse: "Bom trabalho." 2 palavras, mas que significavam muito mais do que qualquer elogio longo. O reconhecimento interno crescia e, com ele, novas responsabilidades. Paula passou a liderar reuniões com diretores, a apresentar relatórios estratégicos, a ter voz ativa nas decisões da empresa. Aos poucos, as dúvidas sobre sua competência foram desaparecendo. Agora, quando ela falava, as pessoas ouviam. Seu nome começou a ser associado à eficiência e resultados. Pela primeira vez, Paula sentia que pertencia àquele mundo. Não porque era esposa de alguém poderoso, mas porque construiu seu próprio caminho. Mas o ritmo acelerado cobrava seu preço. As noites mal dormidas, a pressão constante e a necessidade de estar sempre um passo à frente começaram a pesar. Paula sabia que precisava equilibrar sua vida. Mas como? Não podia desacelerar. Ainda sentia que precisava provar algo para si mesma. O medo de perder tudo o que conquistou ainda estava ali, como uma sombra do passado. Mas no fundo, sabia que estava no caminho certo. O que começou como uma simples chance de emprego, agora se tornava uma carreira sólida. Um dia, durante um evento corporativo, um investidor importante elogiou a nova fase da empresa.
Disse que havia notado mudanças significativas e perguntou quem estava por trás das novas estratégias. Antes que Paula pudesse responder, Gustavo olhou diretamente para ela e disse: "Foi trabalho dela." O elogio pegou Paula de surpresa. Pela primeira vez, alguém reconhecia publicamente sua importância dentro da empresa. Naquele instante, soube que não era mais apenas uma funcionária promissora. Estava se tornando uma peça-chave dentro do Grupo Torres. Seu novo cargo trouxe mais do que prestígio. Trouxe segurança. Agora, Paula não precisava mais olhar para o futuro com medo. Tinha estabilidade financeira, respeito profissional e um lugar onde realmente fazia a diferença. Mas acima de tudo, tinha algo que achou que nunca mais teria: confiança em si mesma. Já não era a mulher que foi deixada para trás, que chorou em um apartamento vazio sem saber o que fazer. Agora, olhava para frente com a certeza de que seu destino estava em suas próprias mãos. Os desafios não paravam. Sempre havia um novo problema para resolver, um novo obstáculo para enfrentar. Mas Paula já não se intimidava. Não importava o que viesse, sabia que era capaz. Seus dias de dúvida ficaram para trás. Agora, quando olhava no espelho, via uma versão sua que jamais imaginou existir. Forte, determinada e pronta para tudo. Com a nova posição, começaram a surgir convites para eventos de alto nível. Jantares, reuniões com executivos, conferências internacionais. Paula, que antes evitava esses encontros por medo de se sentir deslocada, agora comparecia de cabeça erguida. Afinal, estava ali por mérito. Caminhava pelos salões com a segurança de quem sabia exatamente o seu valor. Mas mesmo com o crescimento profissional, Paula nunca esqueceu quem esteve ao seu lado nos piores momentos. Renata continuava sendo seu porto seguro, sua melhor amiga. Sempre que podia, saía para jantar com ela e relembrar o quanto sua vida mudou. Às vezes, ainda falavam de Rodrigo, mas não com dor. Agora, ele era apenas uma lembrança distante. Alguém que ficou no passado, enquanto Paula seguia em frente. A vida não era perfeita, e Paula sabia que ainda enfrentaria desafios, mas pela primeira vez, não tinha medo do que estava por vir. A mulher que um dia foi traída e abandonada agora era uma profissional respeitada, uma líder em ascensão. E aquilo era só o começo. O futuro ainda guardava surpresas, e Paula estava pronta para todas elas. Paula não pensava mais em Rodrigo. Pelo menos, era o que gostava de acreditar. Sua vida tinha mudado tanto nos últimos meses que parecia absurdo se prender ao passado. Mas o passado tem um jeito cruel de reaparecer quando menos esperamos. Foi numa reunião importante, em meio a discussões sobre investimentos e novas parcerias, que ela ouviu o nome dele. Rodrigo Almeida, seu ex-marido. O homem que a abandonou, sem olhar para trás. Por um segundo sentiu um frio na espinha. Mas foi só isso. Um segundo. Depois, respirou fundo e continuou prestando atenção na conversa, como se fosse apenas mais um nome entre tantos outros. Gustavo falava sobre uma possível negociação com um grupo empresarial que tinha conexões com a antiga empresa de Rodrigo. Não era nada direto, apenas uma menção casual. Mas foi o suficiente para Paula perceber o quanto tinha mudado. Antes, ouvir o nome dele a deixaria ansiosa, despertaria raiva ou tristeza. Agora, não sentia nada. Nem ódio, nem saudade. Era como lembrar de um filme que viu há muito tempo e que já não fazia diferença. Isso a surpreendeu. Não porque queria sentir algo, mas porque finalmente percebeu que estava livre. Ao sair da reunião, foi até sua sala e se olhou no reflexo da janela. A mulher que estava ali era completamente diferente daquela que um dia chorou sozinha em um apartamento vazio, sem saber o que fazer. Agora era forte, independente, dona de sua própria vida. Rodrigo não tinha mais poder sobre ela. Pensando nisso, pegou o celular e digitou o nome dele. A curiosidade bateu. O que ele estaria fazendo agora? Será que ainda estava com Camila? Será que continuava levando a vida perfeita que tanto ostentava? As primeiras notícias que apareceram não eram nada como ela imaginava. A empresa dele não ia bem.
Havia rumores de problemas financeiros, clientes insatisfeitos e decisões erradas que custaram caro. Rodrigo não era mais o empresário intocável que um dia fingiu ser. Ele estava falhando, e o mundo dos negócios sabia disso. Paula sentiu algo inesperado. Não era vingança, não era satisfação. Era apenas indiferença. Fechou o celular e sorriu para si mesma. O passado já não assustava mais. Rodrigo poderia viver qualquer coisa agora, que não faria diferença em sua vida. Paula não precisava mais provar nada para ninguém, muito menos para ele. Seu sucesso era resultado de seu próprio esforço, de suas escolhas. E nada que Rodrigo fizesse ou deixasse de fazer mudaria isso. Naquela noite, ao sair do trabalho, encontrou Renata para jantar. Contou sobre a reunião, sobre como ouviu o nome de Rodrigo e não sentiu nada. A amiga abriu um sorriso e levantou a taça de vinho. Então é oficial. Você venceu. Paula riu. Sim, venceu. Mas não porque Rodrigo perdeu. Venceu porque seguiu em frente. Porque construiu algo melhor para si. Porque depois de tudo, aprendeu que seu valor nunca esteve ligado a ele. E essa sim era a verdadeira vitória. Paula entrou no escritório e percebeu que algo estava diferente. Os olhares, que antes eram de dúvida, agora carregavam respeito. Colegas que mal a cumprimentavam no início do trabalho passaram a buscá-la para discutir projetos, pedir conselhos e até elogiá-la. Ela havia se tornado alguém indispensável dentro do Grupo Torres. Não foi da noite para o dia, não foi sorte. Foi esforço, dedicação e a recusa em desistir. Agora, quando andava pelos corredores, sentia que pertencia àquele lugar. Era uma profissional reconhecida, e isso não era mais uma surpresa, era um fato. Seu trabalho começou a ganhar mais visibilidade. Gustavo a incluía em reuniões estratégicas, dava a ela responsabilidades que antes eram exclusivas de executivos mais experientes. Paula não era apenas uma coordenadora administrativa. Ela se tornou a pessoa que resolvia problemas antes que eles surgissem, que encontrava soluções onde ninguém via saída. O próprio CEO passou a confiar nela, a ponto de delegar tarefas que exigiam um nível de confiança que poucos tinham. Essa nova realidade lhe dava uma sensação que não sentia há anos: segurança. A segurança não vinha apenas do reconhecimento profissional. Seu salário agora era suficiente para que não precisasse se preocupar com contas, aluguel ou emergências. Pela primeira vez desde o divórcio, Paula se viu pensando em comprar um apartamento próprio, em construir algo só dela. Não queria mais depender de ninguém, e agora não precisava. Cada conquista, cada nova etapa, mostrava que ela estava no controle da própria vida. Não era sobre dinheiro, era sobre liberdade. A liberdade de não temer o amanhã. Os desafios, claro, continuavam. Quanto mais crescia, mais responsabilidade tinha. Havia dias em que saía do trabalho tão exausta que mal conseguia chegar em casa. Mas era um cansaço diferente. Um cansaço que valia a pena. Diferente da frustração que sentia quando era ignorada por Rodrigo, quando sua vida girava em torno de alguém que não a valorizava. Agora, cada esforço levava a um novo passo, a um novo degrau. O sucesso não era apenas profissional, era pessoal. Paula nunca quis se vingar de Rodrigo, mas não podia negar que ver seu nome em uma matéria de negócios como um empresário decadente trouxe uma sensação estranha. Ele estava falhando, enquanto ela estava no auge. Mas, ao invés de sentir prazer com isso, apenas percebeu o quanto havia se distanciado daquela história. Rodrigo não importava mais. Sua maior vitória não era ver ele cair. Era saber que seu próprio crescimento não dependia disso. Sua vida era grande demais para ser definida pelo passado. Com o tempo, seu nome começou a ser mencionado fora da empresa. Outras companhias tomaram conhecimento de seu trabalho, surgiram convites para palestras e eventos do setor. O Grupo Torres a via como um exemplo de competência, e Gustavo a tratava como alguém que fazia parte da estrutura essencial da empresa. Se antes ela achava que estava apenas sobrevivendo,
Agora via que estava se tornando referência. A mulher que um dia foi descartada agora era procurada. Uma noite, depois de um evento corporativo importante, Paula voltou para casa e ficou olhando para seu reflexo no espelho. Viu uma mulher forte, decidida, que não precisava mais provar nada, para ninguém. Todo o medo e a insegurança tinham ficado para trás. Pensou em como era irônico. Rodrigo sempre quis uma mulher que não ofuscasse seu brilho. E agora, quem brilhava era ela. Não porque tentou ser melhor do que ele, mas porque tentou ser melhor para si mesma. Renata acompanhava cada uma dessas mudanças com orgulho. Em uma noite de vinhos e conversas longas, sorriu e disse que sempre soube que Paula chegaria ali. Paula riu e brincou que a amiga era otimista demais. Mas no fundo, sabia que Renata nunca esteve errada. Ela sempre teve potencial para ser grande. Só precisava da oportunidade certa. E mais importante, precisava acreditar nisso. Agora, não tinha mais dúvidas. Paula sabia que o sucesso era uma jornada, não um destino. Continuaria trabalhando, se aperfeiçoando, crescendo. O medo de fracassar ainda existia, mas já não a paralisava. Sabia que, mesmo se caísse, teria força para levantar de novo. Já tinha feito isso antes e poderia fazer quantas vezes fosse necessário. Essa era a diferença entre quem tem sucesso e quem se deixa derrotar. Ela aprendeu a se reconstruir, e isso ninguém poderia tirar dela. O respeito que conquistou era fruto do seu esforço, e cada nova conquista reforçava isso. Agora, olhava para o futuro com confiança. Não apenas como uma profissional bem-sucedida, mas como alguém que se encontrou de verdade. Ela não precisava mais de um sobrenome que a colocasse em um pedestal, nem de um marido poderoso ao lado. O que conquistou foi por mérito próprio, e isso valia mais do que qualquer coisa. Quando chegou ao escritório no dia seguinte, percebeu que tinha uma reunião com Gustavo. Ele a recebeu com a mesma seriedade de sempre, mas dessa vez havia algo diferente no ar. Depois de discutir os números da empresa e os próximos passos, ele fez uma pausa e olhou para ela. Você tem feito um trabalho excepcional. Quero que assuma um cargo maior. Vamos conversar sobre isso. Paula ficou em silêncio por um momento, absorvendo aquelas palavras. Depois sorriu. Sim, ela estava pronta. Seu sucesso era inegável, e o respeito que conquistou era apenas o começo de uma nova fase. Olhando para trás, tudo parecia parte de um caminho necessário. As dores, as quedas, os momentos difíceis, tudo a trouxe até ali. Agora, o passado não era mais uma sombra, e o futuro estava completamente em suas mãos. Paula sempre viu Gustavo como um chefe exigente e inacessível. Desde que começou no Grupo Torres, o tratava com profissionalismo absoluto, sem nunca tentar ultrapassar a barreira entre trabalho e vida pessoal. Ele também não era do tipo que dava abertura para conversas fora do necessário. Frio, direto e sempre focado nos negócios, Gustavo mantinha uma postura rígida, e ela sabia que esse era o motivo de seu sucesso. Mas com o tempo, Paula começou a perceber pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Não era que ele fosse indiferente, apenas não demonstrava suas emoções como os outros. Os primeiros sinais dessa mudança foram discretos. Certo dia, depois de uma reunião intensa, Paula saiu da sala e sentou por um momento para respirar fundo. Gustavo passou ao lado, parou e disse sem olhar para ela: "Bom trabalho hoje." Foram só 2 palavras, mas para alguém como ele, significavam muito. Em outro momento, ela notou que ele começou a confiar mais nela para lidar com negociações importantes. Não era mais apenas uma assistente ou coordenadora. Ele a via como alguém essencial dentro da empresa. A aproximação foi acontecendo sem que Paula percebesse. Começaram a trabalhar juntos por mais tempo, a discutir estratégias com mais frequência. Gustavo passou a perguntar a opinião dela sobre projetos e, de forma sutil, começaram a ter conversas que não giravam apenas em torno do trabalho. Nada pessoal demais, mas suficiente para que Paula visse um lado dele que poucos conheciam. Em uma dessas conversas, Gustavo mencionou que raramente tirava férias. "Não gosto de perder tempo", ele disse.
Paula respondeu sem pensar. Ou tem medo de ficar sozinho. Ele a olhou por um instante, surpreso, e depois soltou um pequeno sorriso, quase imperceptível. O momento que marcou a virada aconteceu em um evento corporativo. Paula e Gustavo foram representar a empresa em um jantar de negócios, cercados de investidores e empresários influentes. Era o tipo de ambiente onde Gustavo brilhava, mas, naquela noite, ele parecia mais reservado do que o normal. Durante um momento mais descontraído, ele se afastou da mesa e foi até uma varanda. Paula notou e, sem pensar muito, o seguiu. Lá fora, o ar estava fresco e silencioso. Ele olhava para a cidade, pensativo. Cansado da formalidade? Ela perguntou, encostando-se ao parapeito. Gustavo soltou um suspiro curto e respondeu: às vezes, tudo isso cansa. Paula nunca tinha ouvido aquele tom vindo dele. Pela primeira vez parecia um homem comum, não apenas o empresário impecável que todos conheciam. Ela ficou em silêncio por um momento, depois sorriu. Nunca imaginei que você se cansava de alguma coisa. Ele olhou para ela e por um breve instante houve algo diferente ali. Um momento de conexão silenciosa. Não era sobre trabalho, não era sobre negócios. Era apenas os dois ali compartilhando um momento simples. Depois daquela noite, Paula começou a notar mais mudanças. Gustavo passou a procurá-la com mais frequência, não apenas para assuntos profissionais, mas para pequenas interações diárias. Às vezes, era um comentário fora do contexto, uma brincadeira discreta no meio de um dia estressante. Outras vezes, era apenas um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Paula não sabia o que estava acontecendo, mas também não queria analisar demais. Apenas deixava acontecer. Renata. Claro, percebeu primeiro. Você já reparou que seu chefe te olha diferente? Disse enquanto jantavam. Paula riu e negou, mas sua amiga apenas cruzou os braços e respondeu. Tá bom, finge que não vê. Mas no fundo, Paula sabia que algo estava mudando. Não era só Gustavo. Era ela também. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sentir algo novo. Algo que não tinha nada a ver com o passado. Nada a ver com Rodrigo ou com tudo o que sofreu. Era algo leve, inesperado e, acima de tudo, real. Paula não sabia exatamente quando as coisas mudaram. No começo, Gustavo era apenas seu chefe. Depois, se tornou um mentor. Agora, sentia que a relação entre eles estava em um território indefinido, onde o trabalho e algo mais começavam a se misturar. Eles passaram a passar mais tempo juntos, seja em reuniões, jantares de negócios ou até nas pausas para café. Paula percebeu que Gustavo era muito mais do que a imagem séria e inabalável que mostrava ao mundo. Ele tinha um senso de humor discreto, um olhar atento para detalhes que ninguém mais notava e um jeito de protegê-la sem que fosse óbvio. O primeiro grande passo veio em uma noite em que ficaram até tarde no escritório. O prédio já estava quase vazio e os dois ainda analisavam um contrato complicado. Paula se espreguiçou na cadeira, exausta, e Gustavo olhou para ela com um meio sorriso. Você precisa aprender a desligar. Ela riu e cruzou os braços. Olha quem tá falando. Ele ficou em silêncio por um instante e então soltou um suspiro. Tem razão. Foi a primeira vez que ele admitiu algo assim. Então, nada, disse. Vamos sair daqui. Já deu por hoje. Paula hesitou. Nunca tinham saído juntos sem um motivo profissional. Mas naquele momento não parecia errado. Apenas pegou sua bolsa e seguiu Gustavo até a garagem. Ele a levou para um restaurante pequeno, longe do centro movimentado da cidade. O clima era leve, descontraído, completamente diferente do escritório. Pela primeira vez, conversaram sem falar sobre trabalho. Paula contou sobre sua infância. Gustavo falou sobre a pressão de assumir os negócios da família. Entre risadas e histórias, perceberam que tinham mais em comum do que imaginavam. Depois daquela noite, tudo ficou mais claro. Havia algo entre eles. Algo que estava crescendo de forma natural, sem forçar nada.
Não houve um momento exato, uma declaração oficial. Foi acontecendo. Pequenos gestos, olhares prolongados, conversas que iam além do que um chefe e uma funcionária normalmente teriam. Paula sentia um frio na barriga toda vez que estava perto dele, mas ao mesmo tempo, uma estranha sensação de segurança, como se pela primeira vez em anos estivesse exatamente onde deveria estar. A maior prova de que aquilo não era apenas um flerte aconteceu algumas semanas depois, quando Paula passou mal no trabalho. Um mal-estar repentino, tontura, falta de ar. Antes que pudesse reagir, Gustavo já estava ao seu lado, segurando seu braço, chamando alguém para ajudá-la. Ele a levou até o hospital pessoalmente. Ficou na sala de espera, ignorando todas as ligações e compromissos do dia. Quando o médico disse que não era nada grave, apenas estresse acumulado, Paula viu o alívio no rosto de Gustavo. Na saída, ele segurou sua mão por alguns segundos. Não disse nada, apenas apertou de leve antes de soltar. Mas naquele toque, Paula sentiu tudo o que precisava saber. Renata ficou eufórica quando soube. Eu disse que tinha algo ali!" Gritava, enquanto Paula revirava os olhos, tentando esconder o sorriso. Mas no fundo, sabia que a amiga estava certa. Não queria se precipitar, não queria criar expectativas, mas também não queria fugir daquilo. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava vivendo algo verdadeiro, algo que não era baseado em ilusões ou na necessidade de provar algo para alguém. Com o tempo, as coisas foram ficando mais naturais. Gustavo começou a aparecer nos momentos certos, sem invadir seu espaço, mas deixando claro que estava ali. Seja ao chamá-la para um almoço depois de uma reunião estressante, seja ao mandar uma mensagem perguntando se chegou bem em casa. Paula não sabia onde aquilo levaria, mas não precisava de todas as respostas agora. O importante era que, depois de tudo, depois de tanto sofrimento, estava se permitindo sentir de novo. Certa noite, enquanto olhava para a cidade iluminada pela janela de seu apartamento, Paula percebeu o quanto sua vida tinha mudado. Não era mais a mulher que chorava sozinha, que se sentia perdida e sem rumo. Agora, era uma profissional respeitada, independente, e que, para sua surpresa, estava abrindo espaço para algo novo. Um novo começo, sem medo, sem pressa, apenas vivendo. E pela primeira vez, isso era mais do que suficiente. Rodrigo sempre achou que nada poderia abalar sua vida. Desde jovem, acreditava que tinha tudo sob controle. Sempre foi o cara confiante, inteligente, estrategista. Quando trocou Paula por Camila, não sentiu remorso. Para ele foi apenas um passo natural. Um homem como ele não devia nada a ninguém. Só que Rodrigo não percebeu que, aos poucos, sua vida perfeita estava desmoronando. E quando finalmente notou, já era tarde demais. No começo, tudo parecia ótimo. Camila era jovem, bonita, cheia de energia. O relacionamento era excitante, e ele se sentia mais vivo do que nunca. Viajaram para destinos luxuosos, compraram um apartamento milionário, ostentavam uma vida de sonho nas redes sociais. Mas bastaram alguns meses para Rodrigo começar a enxergar a realidade. Camila não era como Paula. Não era paciente. Não, era compreensiva. Não queria ser parceira de vida. Queria ser servida. Queria dinheiro, presentes, status. Os gastos aumentavam rápido, e Rodrigo começou a sentir o peso disso. No início, achou que poderia controlar. Sempre foi bom com números. Sempre soube lidar com dinheiro. Mas Camila não tinha limites. Um carro novo a cada 6 meses, joias, festas exclusivas. Sempre queria mais. E ele, para manter o relacionamento interessante, dava tudo o que ela pedia. Quando percebeu, suas finanças já não eram tão sólidas como antes. Ao mesmo tempo, sua empresa começou a enfrentar problemas. O mercado mudou. Investimentos mal planejados começaram a dar prejuízo. Contratos foram cancelados. Rodrigo sempre foi um empresário seguro, mas estava distraído demais para perceber os sinais de que as coisas não iam bem. Quando finalmente sentiu o impacto, tentou reagir. Cortou custos, fez reuniões com sócios,
tentou reverter decisões erradas. Mas recuperar o controle de algo que já estava afundando não era tão fácil. Camila não gostou nada disso. Assim que Rodrigo começou a falar em segurar os gastos, em repensar investimentos pessoais, ela mudou. Já não era a mulher sorridente e apaixonada do início do relacionamento. As brigas se tornaram frequentes. Camila se irritava quando ele se recusava a pagar alguma extravagância. Dizia que ele estava ficando chato, que não era mais divertido. Rodrigo tentava argumentar, explicar que precisava ser estratégico, mas ela não queria ouvir. Ela nunca esteve ali por ele. O golpe final veio de onde ele menos esperava. Um dia, ao revisar suas contas, encontrou movimentações estranhas. Valores altos saindo sem explicação, transações que ele não reconhecia. Investigou mais a fundo e descobriu o que temia. Camila estava desviando dinheiro. Pegava quantias pequenas no início, mas, conforme viu que Rodrigo não notava, passou a tirar valores maiores. E pior, usava o dinheiro para bancar outra vida, com outro homem. Rodrigo sentiu o chão sumir. A mulher pela qual abandonou um casamento estável estava apenas usando-o. Quando Rodrigo finalmente confrontou Camila, ela não negou. Pelo contrário, riu na cara dele. "Você realmente achou que eu ficaria ao seu lado agora que você está falido?" disse com desdém. Ele não conseguiu responder. Sentiu um nó na garganta, uma mistura de raiva e humilhação que nunca havia experimentado antes. Camila pegou a bolsa com calma, como se nada estivesse acontecendo. "Eu já arrumei alguém que pode me dar o que eu quero", continuou, ajustando o cabelo no espelho. Rodrigo tentou argumentar, gritar, ameaçar, mas Camila não se abalou. Pegou as chaves do carro que ele havia dado a ela e saiu, sem olhar para trás. No dia seguinte, Rodrigo descobriu que ela havia esvaziado todas as contas que conseguiu acessar, vendido pertences valiosos e desaparecido. Seu telefone estava desligado, suas redes sociais apagadas. Camila tinha sumido, deixando Rodrigo com nada além de dívidas e uma reputação destruída. Ele passou semanas tentando reverter a situação. Procurou advogados, tentou rastrear o dinheiro. Mas Camila foi esperta. Se garantiu juridicamente, escondeu bem os rastros. Rodrigo não só perdeu financeiramente, mas perdeu o pouco que restava de sua imagem. O mercado soube do escândalo. Investidores se afastaram. Seu nome virou motivo de piada em rodas de empresários. De homem poderoso, se tornou apenas mais um fracassado que confiou na pessoa errada. Sozinho em seu apartamento vazio, Rodrigo finalmente entendeu tudo. Ele destruiu um casamento sólido por uma ilusão. Achou que poderia trocar Paula sem consequências, que poderia recomeçar sem olhar para trás. Mas a vida cobrou seu preço. Paula cresceu, prosperou. Ele, por outro lado, perdeu tudo. E agora, sem dinheiro, sem empresa e sem ninguém ao seu lado, percebeu que sua maior derrota não foi apenas ser enganado. Foi perceber que, no final das contas, nunca foi tão esperto quanto achava. Rodrigo sempre acreditou que nunca cairia. Passou a vida inteira pensando que estava no controle, que sabia exatamente como jogar o jogo. Mas pela primeira vez, percebeu que estava errado. Sentado em seu apartamento quase vazio, ele olhava para o nada, tentando entender como sua vida desmoronou tão rápido. O homem que um dia foi um empresário respeitado, cercado de luxo e influência, agora não passava de alguém lutando para se manter de pé. O dinheiro havia acabado. Os contatos desapareceram. Camila sumiu com o que restava. Rodrigo não tinha mais nada. Os problemas começaram a se multiplicar. Sem capital para manter a empresa, os credores surgiram como abutres. As contas se acumulavam, funcionários começaram a pedir demissão e logo a notícia se espalhou. O mercado não perdoa fraqueza, e ninguém queria se associar a um empresário em decadência. Os investidores que um dia o bajularam agora o evitavam. O telefone, que antes tocava sem parar com novas oportunidades, agora ficava mudo. Rodrigo tentou se segurar, fez promessas, garantiu que tudo estava sob controle. Mas a verdade era que nem ele acreditava mais nisso.
A falência foi inevitável. Quando os bancos congelaram suas contas e os últimos contratos foram cancelados, Rodrigo soube que não havia mais saída. Teve que vender propriedades, carros, até o apartamento de luxo onde morava. Aos poucos, sua vida foi se desfazendo. As roupas caras deram lugar a peças simples. Os jantares em restaurantes sofisticados viraram refeições rápidas e baratas. E pela primeira vez, Rodrigo sentiu o que era não ter nada garantido. Ele tentou procurar ajuda. Ligou para antigos parceiros, amigos do alto escalão, mas todos estavam ocupados demais para atendê-lo. Ninguém queria se associar a alguém que já não tinha nada a oferecer. O que antes era poder agora era fracasso, e ninguém queria estar perto de um perdedor. Até os conhecidos que juravam lealdade desapareceram. O mundo que ele achava que dominava seguiu em frente sem ele, como se nunca tivesse existido. Em uma das últimas tentativas desesperadas, Rodrigo procurou um ex-sócio para pedir um empréstimo. O homem, que antes o tratava com respeito, apenas riu. Negócios são negócios, Rodrigo, e eu não invisto em causas perdidas. Aquilo doeu mais do que qualquer golpe financeiro. Pela primeira vez, ele se viu pelo que realmente era naquele momento. Um homem sozinho, sem poder, sem dinheiro e sem respeito. A pior parte foi encarar o próprio reflexo. O homem que ele via no espelho já não tinha o brilho de antes. As olheiras fundas, os ombros caídos, o olhar vazio. Rodrigo sempre se viu como alguém acima dos outros, como alguém que nunca poderia ser derrubado. Mas agora, não era nada. Nem mesmo Camila, que um dia parecia tão apaixonada, ficou para testemunhar sua queda. Ela fugiu sem olhar para trás, e ele foi deixado com as consequências de suas próprias escolhas. Nos dias seguintes, Rodrigo começou a perceber a ironia da situação. Ele trocou Paula por uma vida que julgava melhor, mais excitante, mais luxuosa. E agora, enquanto afundava, Paula crescia. Seu nome aparecia em artigos sobre negócios, sendo elogiada como uma profissional brilhante. O Grupo Torres estava em ascensão, e ela era uma peça essencial nisso. O que mais o incomodava não era apenas vê-la bem, mas perceber que ela conseguiu tudo isso sem ele. Rodrigo percebeu, tarde demais, que foi ele quem perdeu. A cada notícia de Paula subindo na carreira, Rodrigo sentia um gosto amargo na boca. Ela não apenas sobreviveu à traição, como se tornou alguém muito maior do que ele jamais imaginou. Ele tentou ignorar. Tentou fingir que não se importava. Mas no fundo, sabia que o verdadeiro fracasso não era sua falência. Era perceber que enquanto ele desmoronava, Paula brilhava. Sem emprego, sem casa e sem um futuro garantido, Rodrigo teve que aceitar trabalhos que nunca imaginou fazer. Foi contratado por uma pequena empresa, ganhando um salário modesto. Antes, era ele quem comandava reuniões milionárias. Agora, era só mais um funcionário comum. Pela primeira vez, sentiu na pele o que era ser tratado como um qualquer. E o pior, ninguém se importava. No final, Rodrigo percebeu a verdade que evitou por tanto tempo. O poder, o dinheiro, a ilusão de superioridade. Tudo era passageiro. Ele passou a vida acreditando que estava acima de todos, que podia fazer o que quisesse sem consequências. Mas a vida cobrou a conta. E agora, sentado em um pequeno apartamento alugado, cercado pelo silêncio da própria derrota, Rodrigo entendeu que algumas quedas são definitivas. E a dele foi uma delas. Paula nunca imaginou que um dia se permitiria sentir algo por alguém, de novo. Depois de tudo o que passou, o amor parecia mais uma ilusão do que uma possibilidade real. Mas Gustavo não era como Rodrigo. Ele não fazia promessas vazias, não jogava charme barato, não tentava impressioná-la com grandiosidade. O que começou como uma relação estritamente profissional foi se transformando de forma sutil, quase sem que ela percebesse. Quando notou, ele já fazia parte do seu dia a dia de um jeito que ninguém mais fazia. O relacionamento dos dois não teve um momento exato de início. Não houve uma declaração dramática ou um gesto exagerado. Foi algo que aconteceu aos poucos,
pequenos detalhes que fizeram diferença. Como quando Gustavo começou a esperar por ela no fim do expediente para saírem juntos, mesmo quando não precisavam. Ou quando passava no café e trazia o pedido dela sem perguntar. Eram gestos simples, mas para Paula tinham um peso enorme. Gustavo respeitava o espaço dela, nunca pressionava, nunca exigia. Sabia que Paula ainda carregava cicatrizes do passado e parecia entender que ela precisava seguir seu próprio ritmo. Isso fazia com que ela se sentisse segura. Aos poucos, foi deixando as barreiras caírem. Primeiro, aceitando convites para jantares sem relação com o trabalho. Depois, compartilhando histórias que não envolviam a empresa. Quando percebeu, já era parte da rotina dele tanto quanto ele era parte da sua. Renata, claro, percebeu antes de todo mundo. Você pode tentar disfarçar, mas tá na cara que você gosta dele, disse certa noite, enquanto dividiam uma garrafa de vinho. Paula tentou negar, mas a amiga apenas riu. Vocês estão juntos o tempo todo. Quando não estão, vocês se falam. Isso é o que, se não for um relacionamento? Paula suspirou, porque sabia que Renata tinha razão. Mas admitir para si mesma era outra história. A certeza veio de um jeito inesperado. Em uma noite chuvosa, Gustavo insistiu em levá-la para casa, mesmo que ela dissesse que podia chamar um carro. No caminho, o silêncio entre eles não era desconfortável. Era familiar, como se já estivessem acostumados a dividir momentos assim. Quando chegaram, Paula hesitou antes de sair do carro. Não queria que a noite terminasse ainda. Gustavo percebeu e apenas sorriu. Boa noite, Paula. Ela retribuiu o sorriso, mas antes que pudesse sair, ele segurou sua mão de leve. O toque foi suficiente para que tudo ficasse claro. Não precisava de palavras. Depois daquela noite, tudo ficou mais natural. Paula já não evitava mais os sinais. Não fugia quando Gustavo se aproximava. Não negava que gostava da presença dele. Começaram a passar mais tempo juntos fora do escritório, mas de um jeito leve, sem pressa. Para Paula, o maior diferencial era que, com Gustavo, não precisava ser perfeita. Ele a via exatamente como ela era, e isso bastava. O primeiro beijo aconteceu em um fim de semana, quando decidiram viajar a trabalho para resolver um contrato com um cliente. O dia tinha sido longo, as negociações cansativas. Quando finalmente puderam relaxar, caminharam pela cidade sem um destino certo. A conversa fluía fácil, como sempre. E então, num momento em que o tempo parecia ter desacelerado, Gustavo segurou seu rosto com cuidado e a beijou. Não houve hesitação, não houve dúvida. Apenas aconteceu, como se sempre tivesse sido para ser assim. Depois disso, as coisas não mudaram de forma abrupta. Não precisavam de rótulos, de declarações formais. O que sentiam estava ali, claro e forte, sem necessidade de explicações. Mas Paula percebeu que algo essencial tinha acontecido. Pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente feliz. Não porque estava em um relacionamento, mas porque estava vivendo algo genuíno. Sem medo, sem desconfiança, sem olhar para trás. Com o tempo, começaram a se tornar inseparáveis. Paula percebeu que Gustavo a fazia rir de um jeito que ninguém mais conseguia. Ele entendia suas inseguranças, sem precisar que ela explicasse. Não tentava consertá-la, apenas estava ali, ao lado dela, independente do que acontecesse. Era diferente de tudo o que já viveu. Era algo novo. Algo que, agora, ela sabia que merecia viver. Paula sempre foi uma mulher controlada. Gostava de ter tudo planejado, de saber exatamente qual seria o próximo passo. Depois de tudo o que passou, aprender a confiar na própria intuição foi um desafio, mas conseguiu. Sua carreira estava em ascensão, seu relacionamento com Gustavo evoluía de forma natural e pela primeira vez em muito tempo, sentia que tinha tudo sob controle. Até que algo inesperado aconteceu. Um atraso. Pequeno no início, quase insignificante. Mas conforme os dias passaram e nada mudou, a inquietação começou a crescer dentro dela. No começo, tentou ignorar.
Convenceu-se de que era apenas estresse, a carga intensa de trabalho, o ritmo acelerado que vinha levando nos últimos meses. Mas no fundo, algo dizia que havia mais ali. Pequenos sinais começaram a aparecer. O cansaço que parecia dobrado, a fome repentina em horários estranhos, o gosto metálico na boca que não conseguia explicar. Renata foi a primeira a notar. "Você está diferente", disse, observando-a com curiosidade. Paula riu, tentando afastar o pensamento, mas não conseguiu esquecer. Depois de mais alguns dias tentando fingir que nada estava acontecendo, decidiu enfrentar a dúvida. Comprou um teste de farmácia no caminho para casa. No momento em que segurou a caixinha, sentiu as mãos suarem. Respirou fundo, repetindo para si mesma que era apenas para descartar qualquer possibilidade. Mas quando o teste mostrou as 2 linhas rosas, o ar pareceu sumir de seus pulmões. Grávida. A palavra ecoou em sua mente. Ficou sentada no banheiro por longos minutos, olhando para aquele pequeno objeto que agora mudava tudo. O primeiro sentimento foi o choque. Depois, o medo. Sua vida estava finalmente nos trilhos. Tinha um emprego incrível, um relacionamento estável, um futuro brilhante pela frente. Será que estava pronta para isso? Será que queria ser mãe naquele momento? O turbilhão de emoções era intenso demais para processar de uma vez. Paula sentiu as lágrimas chegarem sem aviso. Não sabia se eram de desespero, de emoção ou dos 2 ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, tomou coragem e marcou uma consulta. Precisava ter certeza. O exame de sangue confirmou o que já sabia. Algumas semanas de gestação, tudo dentro da normalidade. O médico falava sobre cuidados, alimentação, exames necessários, mas Paula mal conseguia ouvir. Sua mente ainda estava presa àquela única verdade. Ela teria um filho. Algo dentro dela mudaria para sempre. Contar para Gustavo foi um desafio por si só. Ele percebeu que algo estava diferente desde o início do dia. "O que aconteceu?", perguntou, atento a cada detalhe. Paula tentou encontrar as palavras certas, mas no final, apenas respirou fundo e disse: "Eu estou grávida." O silêncio foi imediato. Gustavo ficou parado por alguns segundos, como se estivesse processando a informação. Então, para sua surpresa, um sorriso surgiu no rosto dele. "Isso é incrível." Paula piscou, confusa. Não esperava que ele reagisse mal, mas também não imaginava que ele ficaria tão feliz. "Você não está assustado?", perguntou, e ele riu baixo. "Claro que estou, mas também estou feliz. E você?" Ela ficou em silêncio por um momento, tentando organizar os sentimentos. "Eu não sei. Eu quero estar, mas tenho medo." Gustavo se aproximou segurando suas mãos. "Então vamos descobrir isso juntos." Naquela noite, Paula deitou na cama e olhou para o teto, sentindo o peso da nova realidade. Ainda havia incertezas, ainda havia dúvidas. Mas, pela primeira vez, sentiu que não precisava enfrentar isso sozinha. Ela não sabia exatamente como seria o futuro, mas tinha certeza de uma coisa. Não importava o que acontecesse, ela estava pronta para começar esse novo capítulo da sua vida. Nos primeiros dias depois da descoberta da gravidez, Paula se sentiu como se estivesse vivendo em um sonho. Às vezes, acordava de madrugada e colocava a mão na barriga, tentando se convencer de que era real. A ideia de ter um filho nunca tinha sido um plano concreto para ela. Depois do divórcio, tudo o que queria era se reconstruir, ter controle sobre a própria vida e não depender de ninguém. Agora estava prestes a ser mãe, e pela primeira vez, percebeu que seu futuro não era mais só sobre ela. Gustavo lidou com a notícia melhor do que Paula imaginava. Ele não apenas a apoiou, como fez questão de mostrar que estavam juntos nisso. Não houve pânico, não houve hesitação. Sempre que Paula começava a se preocupar com o impacto da gravidez em sua carreira, ele segurava sua mão e dizia: "Vamos resolver tudo, um passo de cada vez." E aos poucos, ela começou a acreditar nisso. O medo ainda existia,
Mas não era mais paralisante. No trabalho, a notícia se espalhou rápido. Muitos colegas a parabenizaram, mas também havia olhares de dúvida. No mundo corporativo, ser mãe ainda era visto como um obstáculo, e Paula sabia disso. Ela mesma já pensou assim no passado, mas agora sentia na pele o que era estar dos dois lados. Por que uma mulher deveria escolher entre a carreira e a maternidade? Por que não poderia ser as duas coisas? Esse pensamento começou a crescer dentro dela como uma necessidade de mudança. Gustavo percebeu essa inquietação e certa noite, durante o jantar, perguntou o que estava incomodando. Paula hesitou antes de responder. Eu vejo o quanto mulheres no mercado de trabalho ainda precisam provar que podem ser mães, sem perder o valor profissional. Quero fazer algo sobre isso. Gustavo ouviu em silêncio e depois sorriu. Então vamos fazer. Foi assim que nasceu a ideia do novo projeto dentro do Grupo Torres. A empresa começou a desenvolver políticas mais inclusivas para funcionárias grávidas, algo que nunca tinha sido prioridade antes. Paula liderou essa iniciativa com a mesma determinação que a levou até ali. Criaram um programa de apoio à maternidade, incluindo horários mais flexíveis, auxílio para a creche e um espaço para que mães pudessem trabalhar sem precisar escolher entre a carreira e os filhos. Paula sabia que não mudaria o mundo de uma hora para outra, mas sentia que estava dando um primeiro passo importante. A gestação avançava, e com ela, a certeza de que aquele bebê não mudaria apenas sua vida pessoal, mas também sua visão de mundo. Antes, Paula enxergava o sucesso como um objetivo individual, algo a ser conquistado sozinha. Agora, entendia que sucesso também era criar impacto, abrir caminhos para outras mulheres, usar sua posição para transformar a realidade ao seu redor. Seu filho ainda nem tinha nascido, mas já estava mudando tudo. Os meses passaram rápido. Paula sentia o corpo mudar, e com ele, sua mentalidade também se ajustava. Antes, sentia medo de perder espaço no mercado por estar grávida. Agora, entendia que ser mãe a tornava ainda mais forte. O trabalho, que antes era sua única prioridade, agora dividia espaço com algo maior. E pela primeira vez, isso não a assustava. Renata, claro, acompanhou tudo de perto. Você virou outra pessoa, disse certa vez, enquanto ajudava Paula a organizar o quarto do bebê. Mas de um jeito bom. Você parece mais completa. Paula sorriu, porque sabia que a amiga estava certa. Não se tratava apenas de ser mãe. Se tratava de finalmente entender que seu propósito ia além do que imaginava. Gustavo se tornou mais do que um parceiro, mais do que um chefe ou um namorado. Ele estava ao lado dela como alguém que realmente acreditava nela. Nunca tentou dizer o que era certo ou errado, nunca a fez sentir que precisava mudar por causa da gravidez. Apenas esteve lá, apoiando, ouvindo, ajudando quando necessário. E isso fazia toda a diferença. Um dia, enquanto revisava documentos no escritório, Paula sentiu o bebê mexer pela primeira vez. Parou tudo o que estava fazendo e levou a mão à barriga, surpresa. Era um sinal real, um lembrete de que a vida dentro dela crescia a cada dia. Gustavo percebeu a reação dela, e sem dizer nada, apenas se aproximou e tocou sua barriga também. Um momento silencioso, mas cheio de significado. Naquela noite antes de dormir, Paula olhou para o teto e sorriu sozinha. Seu propósito tinha mudado, mas não diminuído. Agora, sabia que poderia ser tudo o que quisesse. Profissional, mãe, mulher independente. Pela primeira vez, sentiu que não precisava escolher entre uma coisa ou outra. Seu futuro estava completamente diferente do que imaginava, mas talvez, só talvez, estivesse ainda melhor do que planejou. Paula não pensava mais em Rodrigo. Sua vida tinha tomado um rumo tão diferente que ele parecia um capítulo distante, quase irrelevante. Mas o passado tem um jeito estranho de reaparecer quando menos se espera. Ela estava saindo do escritório, cansada depois de um dia cheio, quando viu um homem parado perto da entrada. Ele olhava em sua direção, mas demorou 1 segundo para reconhecê-lo. Rodrigo. Mais magro, expressão abatida,
roupas que não combinavam com o empresário arrogante que um dia foi. O choque durou apenas um instante. Então, Paula respirou fundo, ergueu a cabeça e continuou andando, decidida a passar reto. Mas ele chamou seu nome. A voz não tinha a mesma firmeza de antes. Parecia mais contida, quase insegura. Paula parou por um momento. Não porque queria ouvir o que ele tinha a dizer, mas porque percebeu que não sentia nada. Nem raiva, nem tristeza. Apenas curiosidade sobre o que o tinha levado até ali. Rodrigo deu um passo à frente, tentando recuperar um pouco da postura que perdeu com o tempo. "Podemos conversar?" perguntou. Paula cruzou os braços e olhou para ele, avaliando a situação. "Não tenho nada para falar com você." Rodrigo engoliu em seco, claramente desconfortável. "Eu sei que errei", disse, como se fosse algo novo para ele. Paula soltou uma risada baixa, não de humor, mas de incredulidade. "Errou? Você destruiu nosso casamento, me deixou sem nada e sumiu como se eu fosse descartável. Mas sim, você errou." O silêncio que se seguiu foi pesado. Rodrigo abaixou a cabeça por um momento, e Paula percebeu que ele não era mais o homem que a humilhou no passado. Não restava nada daquela arrogância, da certeza de que era invencível. Ele estava quebrado. "Eu me arrependi", ele continuou, depois de um tempo. "Se eu pudesse voltar atrás, faria tudo diferente." Paula balançou a cabeça, sentindo uma calma que jamais imaginou ter nesse momento. "Mas não pode." Rodrigo a olhou nos olhos, como se procurasse alguma chance, alguma brecha. "Eu só queria que você soubesse que... eu sinto muito." Paula analisou aquelas palavras, tentando encontrar nelas algum impacto dentro de si. Mas não havia nada. Nenhuma parte dela queria perdoá-lo. Nenhuma parte dela queria vingança. Apenas queria seguir em frente. Ela respirou fundo e olhou diretamente para ele. "Eu não preciso do seu arrependimento, Rodrigo. Você não me deve mais nada. Porque no fim das contas, você fez um favor para mim. Me fez perceber que eu merecia muito mais do que você poderia oferecer." Ele desviou o olhar envergonhado, e Paula percebeu que, finalmente, ele entendia o que perdeu. Mas agora isso não importava mais. Ela já tinha seguido em frente, e nada do que ele dissesse mudaria isso. Quando Gustavo apareceu na porta do prédio, olhando em sua direção, Rodrigo percebeu. O homem que ele desprezou no passado, achando que era apenas mais um empresário sem importância, agora estava ao lado de Paula. E pior ainda, ele via nos olhos dela algo que nunca esteve lá quando eram casados. Tranquilidade. Ela estava feliz, completa, e ele não fazia mais parte daquilo. Rodrigo abaixou a cabeça, aceitando sua derrota silenciosa. "Se cuida, Paula." Foi tudo o que conseguiu dizer antes de se virar e ir embora. Ela observou por alguns segundos, mas não sentiu necessidade de dizer mais nada. Apenas deu as costas e caminhou em direção a Gustavo, que a esperava sem pressa. "Rodrigo?" ele perguntou, sem curiosidade real, apenas constatando o óbvio. Paula sorriu de lado e deu de ombros. Só um fantasma do passado. E então, sem olhar para trás, entrou no carro ao lado do homem que escolheu para seu presente e futuro. Rodrigo aprendeu da pior forma que algumas perdas são definitivas. Ele passou a vida achando que poderia ter tudo, que poderia descartar as pessoas e recomeçar sem olhar para trás. Mas agora, sentado em um pequeno apartamento alugado, olhando para a tela vazia do celular, percebeu que o tempo não voltava. Paula seguiu em frente. E não apenas seguiu, ela prosperou. Enquanto ele tentava juntar os cacos da própria vida, ela se tornou alguém que ele jamais poderia alcançar de novo. A humilhação de vê-la bem, de vê-la feliz ao lado de outro homem, doía mais do que qualquer falência. Ele esperava que, em algum nível, Paula guardasse rancor, que o olhasse com raiva ou desejo de vingança. Mas não. O que encontrou no olhar dela foi pior: indiferença. Ele era apenas um erro do passado, um nome sem importância. E essa foi a lição mais dura que já recebeu. Rodrigo sempre acreditou que poderia ter controle sobre tudo.
mas percebeu que nunca teve controle sobre o que realmente importava. O que mais o assombrava era a clareza com que enxergava tudo agora. Paula esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis. Acreditou nele quando ninguém mais acreditava. E ele jogou isso fora por uma ilusão barata. Achou que poderia trocar uma mulher que o amava por alguém que só queria o seu dinheiro. Achou que era insubstituível, que sempre estaria no topo. Mas a vida fez questão de mostrar que ninguém é intocável. Ele tentou se reerguer, tentou reconstruir os negócios, mas ninguém queria arriscar dinheiro com alguém que já provou ser instável. Sua reputação estava manchada. O mercado o via como um empresário falido, alguém que tomou decisões erradas e agora pagava por isso. Rodrigo tentou engolir o orgulho. Aceitou trabalhos menores, mas nada parecia suficiente. Sempre foi um homem movido pelo sucesso, pela grandiosidade. Agora, precisava aceitar uma vida comum. O tempo passou, e Rodrigo finalmente entendeu. Ele não perdeu apenas dinheiro ou status. Perdeu algo muito maior. Perdeu Paula, a única pessoa que realmente esteve ao seu lado por amor. E o pior, percebeu isso tarde demais. Não havia mais nada que pudesse fazer para mudar o que aconteceu. Sua vida seguiria sem ela, mas agora sabia que essa ausência era para sempre. Ele parou de tentar encontrá-la, parou de buscar notícias. Mas vez ou outra, ouvia o nome dela em conversas. O grupo Torres crescia, e Paula agora era uma das líderes mais respeitadas do mercado. Seu nome era sinônimo de competência e sucesso. Todos falavam dela com admiração. Rodrigo sabia que deveria sentir inveja, mas, no fundo, só sentia arrependimento. Ele a subestimou. Não percebeu o diamante que tinha ao lado até vê-lo brilhar longe dele. A última vez que a viu foi por acaso. Estava em um café simples, tomando um café preto barato, quando Paula passou na calçada do outro lado da rua. Estava linda, confiante, de mãos dadas com Gustavo. Ela ria de algo que ele disse, um sorriso verdadeiro, daqueles que não se forçam. Rodrigo ficou parado, olhando por alguns segundos, até perceber que não fazia mais parte daquele mundo. Sua história com ela havia acabado. E talvez pela primeira vez, aceitou isso sem tentar lutar contra. Rodrigo abaixou os olhos e voltou ao café. Agora entendia que a vida segue, com ou sem ele. E Paula? Paula seguiu do jeito que merecia. Feliz, realizada e sem olhar para trás. Paula estava sentada na varanda de sua nova casa, sentindo a brisa suave da noite, enquanto olhava para o céu estrelado. Em seu colo, Lucas dormia tranquilo, com a respiração leve e compassada. O pequeno ainda não entendia o mundo, mas já era parte essencial do dela. Ao lado, Gustavo segurava sua mão, um gesto silencioso de cumplicidade. Depois de tudo o que passaram, estavam ali, juntos, vivendo um momento de paz que parecia impossível anos atrás. Paula fechou os olhos por um instante e sorriu. Quem diria que sua vida chegaria a esse ponto? O Grupo Torres cresceu como nunca. A empresa expandiu. Novos projetos surgiram. E Paula agora ocupava uma posição de liderança que jamais imaginou ter. Quando começou naquele escritório, sentia que precisava provar seu valor a cada segundo. Agora, sabia exatamente quem era e do que era capaz. Não buscava mais aceitação. Conquistou respeito e sucesso por mérito próprio. Cada decisão tomada, cada obstáculo superado, a levou até aquele momento. Seu nome agora era referência no mundo corporativo. Empresas queriam sua opinião, funcionários a viam como inspiração. Ela abriu portas para outras mulheres. Ajudou a criar políticas que garantiam equilíbrio entre carreira e vida pessoal. O projeto que iniciou durante a gravidez cresceu e se tornou um dos maiores programas de apoio à maternidade no setor empresarial. O que começou como um desejo pessoal virou algo maior, algo que impactava vidas. Mas, acima de tudo, Paula encontrou o que mais desejava: paz. A insegurança de antes deu lugar à certeza de que estava onde deveria estar. Não precisava mais correr para provar nada a ninguém. Não se preocupava com olhares de julgamento,
com comparações, com o passado que um dia a machucou. Rodrigo não passava de uma lembrança distante. Não importava onde ele estava ou o que fazia. Sua história com ele terminou há muito tempo, e isso não a afetava mais. Gustavo sempre esteve ao seu lado, sem invadir, sem pressionar. Foi paciente quando ela precisou de tempo. Foi apoio quando ela precisou de força. O amor entre eles, não. Foi algo que surgiu de repente. Não foi uma paixão avassaladora. Foi construído dia após dia, baseado no respeito, na admiração e no desejo genuíno de crescerem juntos. E agora, olhando para ele sob a luz suave da varanda, Paula sabia que fez a escolha certa. Lucas se mexeu no colo dela, soltando um suspiro sonolento. Paula o abraçou com carinho e sentiu o coração transbordar. Se alguém tivesse dito, anos atrás, que ela passaria por tudo aquilo para chegar aqui, talvez não tivesse acreditado. Mas cada dor, cada queda, cada momento de incerteza a trouxe exatamente onde precisava estar. Renata, como sempre, era a amiga que nunca saiu de perto. No dia da inauguração de um novo setor da empresa, brindaram juntas e relembraram o passado. Eu sempre soube que você chegaria aqui, Renata disse, sorrindo com orgulho. Paula riu, balançando a cabeça. Eu só não sabia que ia ser tão difícil. Mas agora, olhando para tudo o que construiu, via que cada obstáculo valeu a pena. O futuro ainda era incerto, mas isso não a assustava mais. Agora, sabia que tinha tudo o que precisava dentro de si. O passado a ensinou a ser forte. O presente a mostrou que era capaz. E o futuro? O futuro era um caminho aberto, pronto para ser trilhado, sem medo, sem pressa, com a certeza de que, independentemente do que acontecesse, ela sempre saberia se reerguer. Paula olhou para Gustavo e sorriu. Ele retribuiu o olhar, sem precisar dizer nada. Entre eles, não havia dúvidas, apenas a certeza de que estavam exatamente onde deveriam estar. Ela respirou fundo, sentindo o peso dos anos passados se dissolver por completo. Agora, não existiam mais sombras, não existia mais dor, apenas uma nova vida, cheia de possibilidades. Enquanto a noite avançava e a cidade dormia, Paula fechou os olhos por um instante e sentiu algo que há muito tempo não sentia com tanta intensidade. Felicidade plena. Não pelo sucesso, não pelo dinheiro, não por estar ao lado de alguém, mas por finalmente ser livre. E essa sim era a maior vitória de todas.